A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, deferida a Fabrício Queiroz e sua esposa Márcia de Oliveira Aguiar, foi baseada em questões relativas à saúde e também ao pertencimento do Fabrício Queiroz ao grupo de risco da Covid-19. Com base nesse entendimento, advogados do Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos impetraram com habeas corpus coletivo no Superior Tribunal de Justiça com pedido liminar em benefício de todos os presos preventivos que se encontrem também em grupo de risco para o coronavírus. E quem vai falar conosco a esse respeito é a advogada criminalista, integrante do Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, Isabela Labre. Bom dia, Isabela. Bom dia, Glauco. Isabela, eu queria que você falasse a respeito desse habeas corpus que foi impetrado na semana passada e também se essa decisão, na verdade, não escancara a seletividade do judiciário brasileiro. Glauco, definitivamente essa decisão escancara a seletividade do judiciário brasileiro. O pedido do CADU, através desse habeas corpus, é, na verdade, muito simples. O que nós estamos pedindo é que a interpretação da lei que é dada para o Fabrício Queiroz seja dada para os outros presos do Brasil que estão exatamente na mesma situação que ele. Nós levantamos várias decisões de tribunais do Brasil inteiro, negando a liberdade de pessoas com diabetes, HIV, câncer também, muitas pessoas idosas e que cumulam essas doenças com a condição de idoso, e ainda assim as liberdades são negadas em decisões totalmente vagas e diferentes da decisão que foi dada para o Queiroz. E no caso do próprio ministro que concedeu a liminar, João Otávio de Noronha, ele em março negou um pedido da Defensoria Pública do Ceará para tirar da cadeia ali presos de grupos de risco como idosos e gestantes justamente em virtude da pandemia. Ou seja, uma decisão pouco usual não só para o próprio STJ, mas também para o ministro. Exatamente, Glauco. Existe um levantamento de que o ministro já negou algumas decisões, alguns habeas corpus de pessoas com doenças. E o próprio STF também foi feito um levantamento de que desde o início da pandemia, o STF só deferiu 6% dos habeas corpus que foram impetrados por conta da pandemia, né? Então essa é uma estatística muito preocupante, porque nós já temos um superencarceramento que compromete a saúde das pessoas. Em tempos dessa crise sanitária, isso devia ser uma preocupação muito urgente dos tribunais, mas existe essa resistência em soltar, que escancara realmente, no caso do Queiroz, essa diferença de tratamento que é dada no judiciário brasileiro para pessoas a depender de sua condição econômica ou de outros fatores. E a gente lembrou até outro dia que uma declaração do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, dada em abril, dizendo que, na verdade, a pandemia estava sob controle no sistema penitenciário brasileiro. A gente sabe que isso não é verdade, mas é possível hoje, Isabela, termos uma noção exata de como a pandemia está se expandindo no sistema penitenciário, já que a maior parte dos presos está em sistemas estaduais e os dados não são muito transparentes? Pois é, Glauco, nós enfrentamos esse problema no sistema penitenciário, os dados não são confiáveis, né? E existe também o problema da subnotificação. Até um mês atrás, só 1% dos presos tinha sido testado, eu não sei quantos hoje foram, mas a testagem é muito baixa. Os relatos que as entidades que fazem pesquisa no sistema carcerário trazem é que a situação é muito mais preocupante do que os dados oficiais relatam. Nós já temos algumas mortes, né? Tivemos uma morte lá em Minas de um jovem de 28 anos por coronavírus, que estava portando menos de 10 gramas de maconha e estava preso por isso. Então, já temos essa situação, sim, preocupante, já está se alastrando, e é impossível se isolar no presídio, né? Isso que a gente tem que deixar muito claro. Nós temos uma taxa de superlotação de 166% no Brasil. Então, o próprio STF já reconheceu o estado de coisas inconstitucional no presídio, reconhecendo que o nosso sistema não garante condições mínimas de existência, de saúde. Alguns presídios não têm água, né, para a pessoa se cuidar, fazer a própria higiene. Então, como que a gente vai impedir o coronavírus nessa situação trágica, né? A gente até falou, assim, entende que é quase uma sentença de morte você impor para uma pessoa doente, com uma doença grave, ficar nessas condições. E nenhum juiz tem direito a impor pena de morte ou uma pena de comprometimento da saúde da pessoa. E nesse sentido a gente entende que a decisão do Queiroz está correta, sim,
o ministro Noronha aplicou o ordenamento jurídico de acordo com o que determina o Código e os tratados de direitos humanos para garantir que uma pessoa doente se cuide em casa, né? A única coisa que a gente pede é que o que a gente chama de benefício, mas não é nem um benefício, é um direito mesmo, seja estendido a todas as pessoas na mesma situação. E quando a gente fala da questão da seletividade, né, Isabela, que na verdade não é só do judiciário, é do sistema de justiça como um todo, vai desde a ação policial, passando pelo Ministério Público, chegando no próprio judiciário, essa seletividade não é só em relação à população negra, periférica, aos mais pobres no Brasil, mas também, inclusive, tem outros níveis. Nós tivemos, nesse caso, a morte do Nelson Melrer, né, o primeiro parlamentar preso por ordem do STF na Lava Jato, por conta justamente da Covid-19. Ele era do grupo de risco, diabético, tinha 78 anos, doente renal. A defesa dele vinha pedindo ali a prisão domiciliar, mas ele não conseguiu isso e acabou morrendo ali justamente dentro do sistema prisional. Ou seja, é algo que precisa realmente ter atenção, porque as pessoas estão morrendo e, pior, essas mortes acabam sendo invisibilizadas. Muita gente nem sequer sabe que essas pessoas estão falecendo em decorrência da Covid-19. Exatamente, Glauco. Essas mortes já são invisibilizadas, todas as mortes que acontecem em presídios e continuarão sendo, né? Até porque nós temos uma defasagem de teste aí até para identificar a causa da morte, enfim. Então é uma situação crítica, Glauco, e que o que nós esperávamos do Poder Judiciário é que entendesse a gravidade da situação que se coloca. O próprio CNJ editou uma recomendação, né, conclamando os juízes para que soltem pessoas que estão no grupo de risco e também pessoas que, mesmo que não estejam, não cometeram crime com violência ou grave ameaça, estão em presídios superlotados, é a realidade da grande maioria dos presos do país. E os juízes, às vezes, esses requisitos estão presentes de forma cumulativa e eles se negam, existe um investimento no encarceramento no Brasil, né? Então, e toda essa questão da invisibilização dessas pessoas. Então, é uma situação muito grave e que o CADU pretende, pelo menos, reverter em alguma medida com esse habeas corpus coletivo. Agora, também chama atenção na questão da concessão da prisão domiciliar para o Queiroz, porque no caso dele foi ali, na verdade, a justificativa foi o seu estado de saúde e também o fato dele pertencer ao grupo de risco, né, diante da Covid-19. No caso da mulher dele, da Márcia de Oliveira Aguiar, foi o fato dela ser uma possível cuidadora, ou seja, ela precisaria ali tomar conta da atenção necessária ao Queiroz. A gente sabe que tem muitas pessoas também no sistema prisional que estão na condição da Márcia, né, que muitas vezes são inclusive arrimos de família que acabaram presos e possivelmente até a única pessoa que poderia tomar conta de um familiar que está fora do sistema prisional por conta também do estado de saúde. O CADU vai tomar também alguma medida, vai elaborar algum HC relativo à condição dessas pessoas que têm aí situação similar à da Márcia Oliveira de Aguiar? Sim, sim, Glauco, nós pretendemos tomar essa medida, sim. Nós focamos nesse primeiro HC coletivo na questão do Queiroz, porque as pessoas, existe uma determinação oficial de identificação das pessoas que têm doença no sistema carcerário, né? Então essa ordem fica mais direta, mais urgente, assim, e fácil de ser colocada, mas o CADU também vai tomar providências em relação a essas decisões, a essa liberdade das pessoas cuidadoras. Foi essa lógica, inclusive, que determinou que o STF, em 2016, concedesse o primeiro HC coletivo das mães gestantes, né, tanto a saúde da mãe, mas também a condição de pessoa cuidadora das crianças em casa, e depois tivemos uma lei em 2018 que determina que, em alguns casos, a prisão preventiva vai ser substituída pela domiciliar e traz exatamente o caso da pessoa cuidadora de crianças, de pessoas com deficiência. Então, é sim uma realidade, essas pessoas têm que ter o direito à prisão domiciliar, então a decisão também é correta nesse sentido, nós entendemos, e nós vamos também tomar providências para que isso seja estendido às outras pessoas na mesma situação. E no caso do HC coletivo, que foi um marco histórico, na prática, né, concedido em favor das presas gestantes e também mães de crianças até 12 anos de idade, isso de fato melhorou um pouco a situação
para essas pessoas, mas a gente ainda tem, infelizmente, muitas mães, muitas gestantes presas aí, que estão no nosso sistema prisional. Isso mostra que, além da decisão do judiciário, é preciso também muita mobilização, Isabela, justamente para a gente conseguir avançar nessa questão do combate ao encarceramento em massa, que a gente já viu aí todos os efeitos que ele causa na sociedade brasileira. Sim, sim, Glauco, muitas mulheres foram soltas com base nesse habeas corpus, foi efetivamente um marco na história do judiciário brasileiro, mas também teve muita resistência à aplicação dessa decisão do Lewandowski na época, o que nos faz crer que, na verdade, o problema mais urgente é uma mudança na cultura de encarceramento do judiciário, né? Os juízes, não sei, assim, parece que não se calcam em pesquisas criminológicas e pesquisas de política criminal, porque, além de tudo, além de violar os direitos humanos, é totalmente ineficiente esse investimento em encarceramento, assim. Se pensa em construir mais prisões, encarcerar mais, essa é a racionalidade da grande maioria do judiciário brasileiro, do Ministério Público, também atuante na área criminal. Então, me parece que, como você colocou, é uma questão de mudança na cultura da aplicação da lei, porque a lei já permite, a lei determina, aliás, uma questão totalmente diferente desse encarceramento que nós observamos hoje em dia. E esse encarceramento é inclusive anticientífico, né? Se a gente for colocar nesses termos, Isabela, porque todos os estudos mostram os seus efeitos, inclusive uma vez até o juiz Marcelo Semer comentou que o encarceramento, a prisão é a cloroquina da área do direito, né? Porque além de não resolver o problema em si, ainda causa diversos efeitos colaterais, entre aspas. Quer dizer, é preciso que as pessoas se conscientizem a respeito da questão do encarceramento em massa. É urgente, Glauco, que as pessoas se conscientizem, assim. Também já ouvi uma frase sobre o encarceramento, que é o maior crime contra a humanidade, né? Ocorrendo hoje no Brasil é o sistema penitenciário. As pessoas estão em situações subhumanas e isso não é de conhecimento geral, não é veiculado pela mídia geral. Então, nós precisamos mudar a ideia da sociedade e o judiciário parece refletir essa sociedade um pouco desinformada até sobre a questão do desencarceramento, investindo na prisão de pessoas que cometeram crimes contra o patrimônio leves, né? Nós vimos HCs do STF negado para pessoas que furtaram shampoo, furtaram pequena quantidade de comida ou pequenas infrações à lei de drogas. Então, sim, é urgente que essa situação seja colocada em pauta. Tá certo, Isabela. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, Glauco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversamos aqui com a advogada criminalista, integrante do coletivo de advocacia em direitos humanos, Isabela Labre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.